Pois estamos aqui em Alcácer, junto à Biblioteca Municipal de Alcácer, onde foi a apresentação do meu livro, Os Pretos do Sado, História e Memória de uma Comunidade Alentejana de Origem Africana. E essa apresentação foi feita pelo Dr. Jorge Malheiros e creio que foi interessante. Depois eu falei, obviamente, sobre o livro, tinha que ser, não é? Falar sobre o livro, sobre os conteúdos do livro, sobre os objetivos do livro e sobre as conclusões do livro, que penso que é o mais importante. Agora, trata-se de ler o livro, fundamentalmente. Foi um enorme prazer, como a mim, dar estas boas-vindas a esta sessão de apresentação deste livro. Para Alcácer, para o Conselho, é uma obra, eu sei que se vai tornar uma obra de referência, porque de facto é muito importante conhecermos o nosso passado. E Alcácer é um concelho riquíssimo em termos de herança cultural, em termos de diversidade de herança cultural. E de facto só quando conhecemos bem o nosso passado, a nossa história, nos conseguimos identificar no presente e ao mesmo tempo projetar-nos no futuro, como pessoas, como cidadãos, mas também como comunidade. Foi muito importante que a professora Isabel Castro Henriques viesse apresentar o livro sobre a população do Vale do Sado, porque isso nos dá uma explicação do que nós, os alcaçarenses e os torranenses, somos. Fala-se muito nos godos, nos árabes, nos romanos, mas fala-se muito pouco dos trabalhadores do Vale do Sado, alentejanos, de origem africana, de outras origens, mas de qualquer modo foram eles que construíram esta terra com o seu trabalho em condições muito difíceis. Obrigado à professora Isabel Castro Henriques pelo seu trabalho. Precisamos de ter mais ferramentas destas que permitam que mais pessoas possam se interessar por estes temas, quer sejam pessoas descendentes de africanos, ou pessoas escravizadas ou de outras, ou da população em geral, porque no fundo representa aqui um pouco da nossa história, da história de Portugal, não só da história dos africanos ou dos descendentes. Portanto, queria deixar aqui o meu agradecimento profundo, em nome de toda a associação, pela entrega, porque não é muito comum termos um apoio académico tão robusto e tão forte junto de uma associação pequena, que tem os seus recursos frágeis, e, portanto, agradecer aqui esta paciência da professora para nos aturar com as nossas questões e para nos ajudar a criar estes produtos. E, portanto, era isso. Muito obrigado. Acabámos de assistir à apresentação do livro Os Pretos do Sado, da autoria da senhora professora Isabel Castro Henriques. Penso que foi um momento muito emocionante. A senhora professora fez uma apresentação excepcional e penso que todos aqueles que participaram que sentiram que foi um momento muito emotivo, não só aqueles que falaram, que estiveram na mesa, como toda a assistência, e acho que é um momento histórico e cultural inesquecível para todos nós. Bom, até estou um pouco atrapalhada. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar e saudar-vos a todos pela vossa presença aqui, cumprimentar a mesa, portanto, os meus colegas de mesa, e agradecer de uma forma muito emotiva e sentida as palavras que me foram aqui dirigidas. As suas marcas, os seus marcadores, as suas singularidades da sua africanidade, da sua vida africana longínqua, desapareceram praticamente na totalidade. Um ou outro vestígio físico pode existir, mas a verdade é que eles são homens e mulheres portugueses como todos nós, alentejanos como muitos de nós, e que vivem essa identidade. Uma última palavrinha apenas para dizer que há, talvez, um último resíduo de uma africanidade, ainda hoje em via de desaparecimento, mas que ainda é possível talvez verificar, culturalmente falando, que é uma canção chamada O Ladrão do Sado. E aqui uma palavra de agradecimento ao Sr. Carcajeiro, que não está aqui, mas que me falou muito dessa questão.
a canção do Sado, que era uma canção que, segundo um grande especialista, Jacob Méty, da história da música portuguesa, teria efetivamente uma raiz africana, não só na maneira como a canção se desenvolvia, na palavra, no ritmo, e que essa canção era cantada sobretudo pelas mulheres, em primeiro lugar, sobretudo pelas mulheres, pelas mondinas, no trabalho do arroz. Ligado à nossa raiz africana, ao nosso traço africano, há também toda uma cultura, como é a questão da Ladrão do Sado. O Ladrão do Sado, a minha avó era uma das principais cantadeiras do Ladrão, que era um estilo musical que existia naquela zona do Val do Sado, em que era música feita de improviso e de parada e resposta, geralmente cantado por duas pessoas ou mais vozes, em que uma dava o mote, outra respondia e poderia haver uma terceira e uma quarta voz também em resposta. E então penso eu que é uma grande tradição que foi oriunda ali da zona do Val do Sado e que está muito próximo de mim, pronto, na pessoa da minha avó. Tivemos aqui em Alcácer do Sal, a capital do Val do Sado, esta grande iniciativa com a professora Isabel Castro Henriques e com o apoio da Associação Batoto Yeti. Estamos muito gratos, eu estou muito feliz porque o conteúdo da publicação é notável e fala-nos na exploração brutal do que foi a escravatura em Portugal. Estamos muito satisfeitos, muito abertos a iniciativas deste tipo que, no fundo, contam histórias e vidas e desenvolvimentos económicos e sociais nem sempre bem estudados. E o que eu dançar